Fala, meu lindo! Minha linda! Amém. Olha, eu tô tão feliz que você está aqui nessa mensagem e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade, a caminhar com a gente, a viver essa jornada de todos os dias. 2 vezes por semana tem uma mensagem para você aqui no nosso canal. Segunda-feira às 7 e quinta-feira às 7 da manhã. Hoje é uma mentoria de vida e eu quero muito poder ajudar você na sua caminhada, servir você. E nós temos uma comunidade onde você vai ser avisado de todas as mensagens e você vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós não somos mais um canal do YouTube, a gente é uma comunidade. Amém? Então, entra, faz parte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo. Segunda no YouTube às 7, quinta às 7 e de segunda a sexta no SBT às 7 horas da manhã, o Bom Dia Esperança. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. É 29:18 de Provérbios. Diz o seguinte: onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a palavra, esse é feliz. Olha, eu estou em uma outra versão aqui que eu deixei no meu telefone. Aqui diz palavra profética, mas nessa versão, se eu não me engano é a NTLH, diz assim: aonde não há visão. Veja, visão é uma janela aberta do futuro, aonde você consegue olhar e saber aonde você vai chegar. É como se você tivesse uma direção do porquê está vivendo o que vive e aonde isso pode te levar. Eu chamo isso de propósito, de fato. O propósito é saber o porquê você nasceu, né? Para que eu nasci? Eu acho que essa é uma das perguntas filosóficas do ser humano mais profundas de todas, né? Que é, por que eu nasci? Por que você nasceu? E essa palavra, ela nos deve movimentar a vida toda, pelo menos até uma boa parte dela. E ela deve nos movimentar até o dia que a gente encontra uma razão, um motivo, a ponto de você dizer: agora eu entendi. Agora eu entendi porque sou o que sou. Agora eu descobri a razão da minha existência. E há uma diferença brutal quando você fala com pessoas que sabem do seu propósito para pessoas que não sabem do seu propósito. É como se fosse um abismo de escolhas e de histórias. Você consegue olhar e você vê que um vive, o outro existe. E existir e viver são completamente diferentes. Quando eu digo que alguém existe, é alguém que não tem mais sonhos, não tem mais projeção, não tem mais perspectivas. Então basicamente ele se contenta com qualquer coisa na vida e ele se move dentro daquela realidade até o final da sua vida. Então ele vai crescer, ele vai construir muito pouco, vai deixar quase nada de legado e ele vai embora. E eu não estou falando sobre salvação. Não, essa pessoa, mesmo sem ter descoberto o seu propósito ou vivido de maneira excelente, ele pode ir para o céu no final. Porque a salvação não está conectada ao tamanho das nossas obras, não está conectada ao quão incrível a nossa vida foi. Não, pelo contrário. O Evangelho nos dá a garantia da salvação pelo reconhecimento de que Cristo é o nosso Salvador
e que de fato somos o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Não é pelas nossas obras, não é por quão incrível a gente foi, ou por quão maravilhoso, não é por isso. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, todavia, a Bíblia vai dizer que fé sem obras, ela é morta. Se a fé que eu tenho em Jesus não promove uma diferença, uma mudança na minha vida, é um pouco estranho. Eu me lembro de um amigo que um dia me deu um conselho, e uma das coisas que ele falou no conselho foi interessante. Ele disse que não tinha sentido graça sem resultado. Ele falou uma outra coisa engraçada. Ele disse: são duas coisas na vida que não fazem sentido e são distantes, mas parecidas. Ele dizia uma coisa. Ele falou que graça de Deus sem resultado não faz sentido, ao mesmo passo que um famoso pobre também não faz. Eu achei interessante aquilo, muito mais pela questão da graça sem resultado, porque graça você recebe sem merecer. E se você recebe sem merecer e não usa isso para a glória de Deus, não é só um desperdício, é uma ingratidão. Então esquece a outra parte do conselho e foca somente nisso que eu estou te falando. Graça sem resultado não faz sentido. E o que a gente vê no nosso tempo é mais ou menos assim. Começa-se a vida com muita vontade de viver. Começa-se a jornada com muitos sonhos, com muitas coisas maravilhosas. Só que aí a vida, ela dá conta de, pouco a pouco, tirar esses cenários de esperança do nosso coração. E começa a parecer que a gente já está tarde demais para dar certo na vida, que a gente já está tarde demais para viver o nosso propósito, ou porque como se a gente não tivesse descoberto em tempo, então agora tarde demais para viver um novo tempo, e a gente vai deixando de viver e começa simplesmente a existir. E se você parar para pensar hoje, a quantidade de pessoas que apenas existem e não vivem mais, ela é absurda. E são essas pessoas que apenas existem, que reclamam da vida, que estão o tempo todo com uma visão pessimista sobre tudo, sobre todos. Eles não têm coragem para sonhar, eles não têm coragem para dar passos ousados, eles não têm coragem para nada. Minha vida se resume a um calabouço de escuridão, aonde você acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha, volta para casa. Se algo nesse relógio der errado, a vida acaba. Se essa roda não girar igual no outro dia, você já não sabe mais como reagir. Se o diferente se manifestar, você não sabe para onde você vai. Então por isso que a Bíblia está dizendo que se você não tem uma visão, você vai perecer. É como se o Senhor estivesse dizendo: se você não tiver um objetivo, você não vai chegar. Se você não tiver um alvo, você não vai conseguir. Se a vida com Jesus tem um alvo da salvação, e mesmo fazendo de tudo não poderia conquistar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, só existe um objetivo na vida então. E o meu objetivo de ser salvo já foi completo em Jesus mediante o meu arrependimento. Então qual é o objetivo? Construir uma imagem de Cristo que inspire as pessoas a amarem a Jesus a partir da nossa história. Por isso que a Bíblia vai dizer que o chamado de todos é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você já me conheceu? Então agora acelera o passo e começa a fazer quem te conhece e conhecer aquele que você conheceu. Me faça conhecido. E não existe nada mais poderoso na vida do que fazer Jesus conhecido a partir das nossas obras. Obras dignas de alguém que ama Jesus, obras dignas de alguém que foi impactado pelo Evangelho e agora está mudando a vida de alguém. E eu não estou falando de um carro importado, não estou falando de uma casa gigante, não, lindo. Eu estou falando de uma família que não se quebra na tempestade. Eu estou falando de filhos que honram os pais. Eu estou falando de famílias que não se quebram, que não se derrubam, que permanecem. E aí, eu vou ser bem sincero para você: só dá para ter uma família dessa maneira se a família tiver um objetivo de onde quer chegar. Irmão, eu vou falar uma coisa que é perigosa, não me leve a mal, mas a vida do ser humano, se não tiver uma dívida, irmão, se a gente não tiver uma parada que tem que se mover, a gente vai parar.
Se a gente não tiver uma esposa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque ela vai ouvir. Irmão, ai meu Deus, falando. Aí eu ouvi uma vez alguém dizendo que mulher boa é mulher cara. E eu, não que eu concorde, amém? Mas irmão, se a gente não tiver uma mulher que é visionária, que não sufoca o nosso sonho, mas que pelo contrário diz, você consegue, vai, voa. Irmão, quando você tem uma mulher assim, o seu sonho que era pequeno começa a ficar grande, e você começa a se mover para coisas maiores, e você começa a prosperar de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque a tua família está junto e tem uma visão sobre o futuro. Visão sobre o futuro é isso. Eu acho maneiro quando eu converso com os meus filhos e eu começo a olhar para eles, eu fico preocupado porque o sonho deles é diferente do meu. Irmão, eu só queria existir quando eu era pequeno. O meu filho perguntou para mim, pai, quando eu fazer 18 anos, que carro que o pai pensa em me dar? Foi o João que perguntou isso para mim. O João tem 7 anos. E o Noah ouviu e falou, pai, eu quero um esportivo. Eu falei, filho, não é assim que funciona. Eu contando minha história, porque o pai queria ter um Ford Ka. Se o pai tivesse um Ford Ka, o pai teria zerado a vida com 18 anos. O pai tinha um Saveiro 92, depois um Voyage 95, depois um Uno 2001. E eu fui contando toda a trajetória e ele não sabe o que é Voyage, ele não sabe o que é Saveiro, ele não sabe o que é Gol, ele não sabe de nada disso. Sabe por quê? Porque Deus me fez chegar num lugar onde nem precisa mais apresentar o que eu vivi, porque a perspectiva dele sempre começa a partir daquilo que foi gerado. Eu não estou falando que eu vou criar um filho fraco ou que alguém possa pensar isso, mas eu só quero que você entenda que a visão que você supera é a visão de começo de quem vem depois de você. Se você não for longe, os seus filhos vão começar a entendeu? É lindo! Grava isso. Se vocês projetarem uma vida, e entenda isso. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perspectiva. Eu não orava com os meus pais quando eu era criança, mas eu chego no quarto dos meus filhos, eles estão de joelhos dobrados na beirada da cama. Tudo que demorou tempo para eu viver, para eles já parece normal. Irmão, meus filhos estudam num colégio que eu não sabia que existia quando eu era pequeno. Já parou para pensar que isso é exatamente sobre nós? Se você existe, você não vive. Agora, se você vive, a existência faz tudo valer a pena. Você vai ver os teus filhos crescer, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua família, porque você tem um propósito, e o meu propósito não é ter mais, o meu propósito é glorificar o nome de Jesus em tudo aquilo que eu faço. Então, meu lindo, eu não estou aqui gravando uma mensagem a mais por semana porque eu quero me aparecer, não, meu lindo, é porque Deus falou comigo, tem que fazer mais. Você tem vida, você tem sangue nos olhos, vai para cima. Meu lindo, eu acordo de madrugada sempre. Talvez você não sabe, eu estou gravando essa mensagem, eu viajei a noite toda, eu dormi 1 hora durante essa tarde, mas eu estou aqui com meu coração cheio de alegria, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Se você existe, você não se move para fazer além do normal. Nós não fomos chamados para fazer o comum, a gente foi chamado para fazer o extraordinário, para fazer o que ninguém está fazendo, para viver o que ninguém está vivendo, para pisar aonde ninguém pisou, para colocar a mão onde ninguém colocou a mão. Deus nos chamou para viver o extraordinário. Se você não tem visão sobre o futuro, você vai perecer. E o único que nos dá visão sobre o futuro é o Senhor Jesus. É Ele que clareia a nossa mente, é Ele que endireita o nosso caminho, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos livra do adversário, é Ele que nos coloca em processos que nos levam para o extraordinário. Mas a gente só vai viver se a gente deixar com que Ele entre dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós não podemos existir. Grava isso. Você não foi chamado para existir somente. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Não, Deus chamou você para viver uma vida extraordinária, uma vida que inspira, uma vida que muda a vida dos seus filhos, uma vida que traz segurança para a sua família, uma vida que faz as pessoas olharem e dizer, meu Deus, que coisa linda essa família. E não é pelo carro, não é pela casa, não, é pela segurança, pela paz que a tua família transmite. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito dele é ser conhecido a partir da sua história, a partir do legado que você vai construir. Ou seja, se você não tiver uma visão clara sobre o futuro, você não vai se mover em direção ao extraordinário. É só isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para minha casa de uma maneira diferente. Eu sou intencional.
Ser intencional é treinar os meus filhos. Não é um treinamento superficial, é com gestão de tempo. É voltar para casa e ficar com eles. Eu quero que eles amem a Jesus. Então eu descobri que se eles entenderem que o que o papai deles faz é inimigo de ter o papai em casa, eu vou ganhar tudo, todos, e vou perder a minha família. Já parou para pensar que tudo sem propósito não tem gestão de tempo, não tem uma gestão sábia, é só pela estação e nunca pelo futuro? Sabe qual que é a minha expectativa para amanhã? Buscar minha filha no colégio. Provavelmente não vai ser uma noite que eu vou dormir bem. Eu vou ter que acordar de madrugada. Mas amanhã minha filha não quer nem saber se eu dormir bem, se eu dormir mal. A única coisa que ela quer, porque amanhã ela vai chegar para a professora dela e vai dizer: prof, quem vem me buscar hoje é o meu pai. E a apresentação de balé dela se eu faltar? Irmão, não vale nada a pena. Por isso que nunca é sobre o dinheiro, nunca é sobre isso não, lindo. É sobre o que você está fazendo com a sua existência. É sobre ser intencional com a sua família. É sobre dar valor para aqueles que merecem a sua volta. É sobre ter um propósito claro no que você faz. Sabe, quando você tem um propósito claro no que você faz, não importa onde você trabalha, a sua eficiência, o que você faz vai aparecer de alguma maneira. Você sabia disso? Eu me lembro de uma história do rapaz que varreu o pátio da empresa. Ele varreu o pátio da empresa durante muito tempo. Só que quando ia o outro varrer, a empresa nunca ficava limpa. Mas quando ele ia, a empresa ficava um brinco. O abismo da vida se dá quando o menos provável se levanta no meio dos prováveis. É quando o improvável se levanta no meio da história. É só alguém limpando o chão da empresa. Não tem projeto, não tem carreira, mas ele não está vivendo como se fosse a última parte da vida dele. Ele está vivendo um dia de cada vez. E essa é uma história de verdade. Até um dia que o chefe da empresa chegou e falou assim: engraçado, tem dias que eu venho e que a empresa está limpa, e tem dias que eu venho que a empresa está virada no alho. Por quê? E aí o supervisor falou: o dia que o senhor vem e que está limpa, é essa pessoa aqui. E o dia que o senhor vem e está sujo, é essa pessoa aqui. Olha que coisa interessante. Pensa comigo. O que você faz? Você coloca o que limpa mal para fora e substitui para que os dias que ele trabalhava, para aquele que está bom, fazendo bem, cumpra a função? E então ele fica no mesmo lugar? Sim ou não? Não é o lógico? Pensa, você tem 5 dias. 3 dias alguém que limpa muito bem está lá. Os outros 2 dias alguém que limpa mal. Então qual que é o lógico? Tira essa pessoa dos 2 dias e coloca o que limpa bem os 3 nos 5. Essa é a lógica que talvez a gente acredite ser a viável ou a comum. Mas olha como que acontece na história. A história é assim: o que limpa bem 3 não limpa mais nenhum dia depois de amanhã. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. A lógica é: o que faz bem feito os 3 dias não vai limpar mais nenhum. Não é possível. Eu vou melhorar. Não é possível. Significa que tudo que você faz com excelência, você não fica, você promove. Sabe, às vezes a gente não vive o extraordinário porque está esperando o extraordinário para ser excelente. Mas você precisa ser excelente no ordinário para que o extraordinário se torne a sua realidade. Você não espera ser para chegar, você é antes de chegar. E quando você se torna aquilo que você precisa, aquilo que você é te promove para onde Deus quer te levar. E entenda logo, lindo, a Bíblia vai dizer: nunca se canse de fazer o bem. Se você plantar, você vai colher.
Então o chefe chega para esse garoto e diz: você a partir de hoje não limpa mais a empresa. A partir de hoje você vai para outro cargo melhor. E essa é a lógica da vida. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu tenho um propósito com você. Eu tenho um propósito extraordinário com você. E aí você diz: Deus é maravilhoso. Deus vai dizer: não é ainda. Ainda é ordinário. Ainda é comum. Ainda é pequeno. Mas se você fazer com excelência, você vai ser apontado para o extraordinário. Quem existe nunca vive promoção, lindo. Quem apenas existe, ele fica no mesmo lugar. Eu me lembro que no ano passado, ano retrasado, eu fui na casa de uma pessoa que eu conheci ela há anos atrás, há muitos anos atrás. E eu cheguei na casa dela, estava exatamente tudo igual. A mesma geladeira, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma conversa. O que a vida mudou para um que não mudou para o outro? E aí a resposta é: a vida não mudou para ninguém. Quem mudou foi a gente em relação à vida. A vida seguiu o curso para todo mundo, mas as nossas escolhas levam a gente para outros lugares. Então eu quero que você entenda, lindo: quem tem propósito, quem vive de maneira excelente para a glória de Deus, vive o extraordinário. Sabe qual que é uma das coisas, um dos maiores segredos da Suíça? Isso aqui é algo interessante demais. Tudo o que um suíço faz, ele faz para ser o melhor. Por um princípio do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, lindo, eles vão fazer um relógio, é o melhor relógio do mundo. Eles vão fazer um avião, é o melhor avião do mundo. Eles vão fazer um chocolate, é o melhor chocolate do mundo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que tudo que é feito para a glória de Deus é feito com excelência. Então, enquanto a gente tentar viver de maneira trivial, sem ser intencional, a gente estaciona na vida. Até um dia que a gente vai ser encontrado daqui 10 anos, do mesmo jeito, tudo igual. Não, lindo? Não sei você, mas eu quero mais confusão para minha vida. Eu sempre termino o ano orando assim: Jesus, não é possível que dá para ter coisa mais legal. Não é possível que tem mais coisa para viver. Irmão, todo ano Deus vem e surpreende de uma maneira extraordinária. Quando você pensa que acabou, que não tem mais nada de novo para acontecer, Deus vem e só continua se movendo. Fala para quem está perto de você: continua se movimentando. Continua se movendo em direção à vontade de Deus. Continua. Deus vai fazer o extraordinário. Para a gente é só fazer o ordinário bem feito e com excelência, e dá certo. Amém? Jesus, tu é maravilhoso, Senhor. O que o Senhor tem para nós ainda? A gente se compromete com uma coisa: nós vamos fazer o ordinário com excelência, contando que o extraordinário o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.